Vamos para Roma. Apesar de César, acho que não está lá, mas né, vamos passar para esse clima agora. Olá! Olá, tudo bem, Bruno? Tudo bem? Bem-vindo! Obrigado. Muito bom te ter aqui, César. Assisti ontem o filme, vim até com uma corzinha inspirada, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu recebi o material de divulgação foi a cor das imagens. Eu fiquei muito encantada com aquilo. E como eu não Sim, sabia exatamente qual o motivo, achei lindo o efeito. Pensei, que efeito bonito. não é um efeito. Não é um efeito, é um defeito. Não, não. O Glauber, ele revelou esse filme no laboratório que não era Technicolor nem Cinecittà, chamava, acho que Augustus Color, uma coisa assim. E a característica desse laboratório é deixar perder todas as cores e ficar só o preto e o magenta. Então, como é um filme que fala da memória, do passado e tudo, eu, na Moviola, com o Ilen, montador, a gente falou, nossa, que lindo isso, né? É um efeito As incrível. marcas do tempo na carne dos entrevistados, dos atores que tinham envelhecido e também na película, né? na celulose. Então, a gente deixou essa coisa, porque é um filme que passa, são quase 50 anos, né? 45 anos depois, revisitando não só os lugares, o filme, a obra, mas o pensamento também de toda uma geração dos anos 70. Sim. E outro dia, no festival em Roma, teve na Isola del Cinema lá, e uma pessoa de uns 18 anos escreveu assim: que saudade desse tempo que eu nunca vivi, assim, vendo o filme. Então, essa saudade de uma coisa que você não conhece, que a entrevistar as pessoas, falarem com elas, eles tinham uma extrema liberdade e era aquela geração que tudo era possível. Enquanto que hoje, especialmente na pandemia, na distopia, a gente está vendo que pouca coisa realmente tem uma distopia muito grande e o futuro de jovens gerações parece completamente sequestrado Sim, pelo capital financeiro, eu até diria. sim. Eu também tenho saudade daquele tempo que não vivi. Queria muito, assim, queria fazer as malas ontem e ir para o aeroporto e me tocar para Roma de 73. César, eu queria saber o que te motivou nesse mergulho da vida e da obra do Glauber, assim, como é que a tua relação, como é que era a tua relação antes do filme, obviamente, porque agora a gente sabe que tu tá totalmente tomado por isso. Mas como surge esse encontro e o que te motiva a realizar Glauber, claro? Eu fui nos anos 80, no final dos anos 80, eu fui para Londres, onde eu morei com um monte de gaúchos. Ai, gente, gaúcho é uma praga. E logo Todo depois que é lugar tem um socado incomodando, tomando chimarrão. Não, foi muito bom, foi muito bom. E hoje, e depois eu entrei, depois de 4 anos lá, eu fiz graças a grandes amigos que eu tinha em Roma, eles falaram, tenta aí, tenta a escola de cinema, porque você entrou, é difícil de entrar, mas você ganha bolsa de estudos. Aí eu entrei nessa coisa, tinha que experimentar de cinematografia, que é a escola que ainda existe, é uma das mais antigas do mundo. E, lá a gente teve aula com Wim Wenders, Spike Lee, a diretora era a Lina Wertmüller na época. Tinha várias coisas assim incríveis que você estava no meio do cinema, assim. Os professores eram todos pessoas que tinham feito tipo o montador do Staviani, do Bertolucci,
o diretor da fotografia de Satiricon, o roteirista do Visconti, era todos nesse Não, nível. gente, Então, assim, é, A Clara tá aqui dizendo que inveja. Sim, eu tô me roendo de inveja. não, então, e eu era muito curioso, então eu me enfiava na biblioteca, eu queria assistir todas as aulas, eu não queria ficar só numa, eu queria entender de fotografia, de roteiro, e de montagem, que é a coisa mais importante, eu acho, do cinema. E um dia, entrando na biblioteca e tudo, tem um sótão que tinha vários roteiros. Aí eu peguei o Roma de Fellini, que praticamente o Roma de Fellini não é um roteiro. Ele escreveu 10 páginas, um blá 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 enorme, falando poeticamente, e deu para o produtor. E o cara, tudo bem, era o Fellini, e ele filmou. E virou um E filme. ali encontrei o roteiro do Leão de Sete Cabeças, que é do Gianni Amico e do Glauber Rocha. É um filme de 70, 71, filme, produzido por italianos, entre eles o Ettore Rosbock, que está no meu filme, Uhum. e o Gianni Barcelloni, que é pai do diretor da fotografia do filme, Eugênio. Uhum. E aí a gente... Putz, aí me deu uma coisa, eu falei, e eu fiquei fiquei 27 anos no exterior, então sempre nessa condição de nômade, de imigrante. E você vê uma figura de um brasileiro que, que se faz respeitar, que não sei se você lembra da cena final, que impõe seu jeito de ser, entendeu? Não, gente, vamos falar sobre essa cena, por favor. Mas continua o teu raciocínio. Antropofagicamente. Então, não foi só ele, teve outras pessoas incríveis, assim, não, o Niemeyer Villa-Lobos, do exterior, e muitos outros, assim, incríveis, que sempre levaram o nome do Brasil alto, assim, num âmbito científico, num âmbito artístico. E praticamente ele, para fazer esse filme, essas coisas, eu comecei a encontrar. Aí eu saí dessa escola, comecei a trabalhar em Tinetitá, e encontrar pessoas, uns senhores já de uma certa idade, tudo. Todo mundo conhecia o Glauber Rocha. Quando eu sabia que era um brasileiro, eu perguntava: ah, você conhece o Glauber Rocha? Eu falei: sim, conheço. Eu tinha feito até uma tese na Inglaterra de mestrado sobre o cinema novo, tudo. E aí, assim, não conhecia. E aí eu falei, esse filme tem que ser feito, porque assim, poucas pessoas, parece uma minha amiga pesquisadora foi falar com o Ismael Xavier, por exemplo, que é a maior autoridade do Glauber, uma das maiores, né, aqui da USP, e ele conhecia pouco do Claro, entendeu? Poucas pessoas conhecem pouco dos anos do exílio. Então, eu achava importante, por os 22 anos que eu morei em Roma, que eu trabalhei no cinema, que eu conhecia muitos dos críticos, autores e tudo, em respeito também ao Glauber, tudo que ele fez e que está sendo esquecido, né? Porque praticamente as pessoas agora vão no aeroporto dele, em Vitória da Conquista, e nem mencionam o nome dele nas inaugurações, assim, coisas horríveis estão acontecendo nesse país. Então, achei importante né, voltar a falar nele, mas de uma outra maneira, assim, que eu acho que é uma outra maneira, que é uma maneira, assim, meio metafilme também, porque a gente vai lá e tenta... É um filme de pesquisa, conforme a gente vai indo, eu fiz 15 anos de pesquisa, mas não é o suficiente. Você vai lá e descobre, sei lá, na última hora, uma pessoa que foi namorada dele, e a coisa foi tipo uma bola de neve, graças também a uma amiga minha que fez o teatro experimental, que me ajudou muitíssimo, a Roberta Canepa, lá na produção e no contato com as pessoas. Então a gente foi indo e deu nesse filme. E também trazendo todo esse material aqui, a gente montou aqui no Brasil, na Casa da Lapa, é um coletivo que eu participo. E aí a gente foi feito o som lá, tudo lá. Depois a imagem com a DOT e a produção. Então, voltando para o Brasil,
esse filme eu quero fazer há mais de 15 anos. Então, como eu morava lá, eu propus para produções alemãs, italianas, inglês, mas ninguém falava, não, filme de nicho, ninguém conhece o Glauber. Eu falei, como ninguém conhece o Glauber? Bom, aí voltando, encontrei com o Beto Brandt, num festival em 2012, que ele foi lá com o Mundo Invisível. Ele estava no Maxi também. E aí a gente conversando, o Willem, o nosso amigo em comum, que colocou a gente em contato. Aí eu passeando com ele por Roma, ele falou, César, se você voltar para o Brasil, você me liga. Vamos fazer alguma coisa juntos. E aí, quando eu voltei, aí eu propus esse filme, eles aceitaram na hora, ele e o Renato Chasca, o grande parceiro, e virou meu parceiro também. E foi uma coisa incrível mergulhar nesse mundo, nesses anos, nessa coisa. Não, é muito sensacional. Vamos já falar dessa cena dele em Veneza, porque sim, gente, eu gritava ontem assistindo, porque é muito sensacional, por todos os motivos, pelo próprio discurso dele, aquele italiano baianês que a gente não... Tem horas que tu não sabe se ele tá falando português ou se ele tá tentando falar italiano, ou se ele lembra que ele está na Itália, que ele precisa falar em italiano com as pessoas. E a própria situação do festival e a injustiça que ele sente e a caretice daquela cena da divulgação dos resultados, assim. Então, eu queria muito que tu contasse primeiro como tu encontra esse material, porque ele é muito, muito interessante, muito bom. E depois da cena em si, assim. Agora me deu um arrepio, porque essa cena... eu tinha uma amiga, gaúcha de Santa Maria. Olha aí. Que era montadora RAI, ela morava em Roma. E ela sabia do meu projeto, tudo. Ela falou, César, eu tinha na RAI, da meia-noite às 5 da manhã, passam filmes incríveis, tipo, desde, sei lá, Zé do Caixão até Kurosawa, os primeiros. E passa sempre passou, tipo, Glauber, entrevistas inéditas, assim, coisas. E eu falei, putz, eu vi uma entrevista com ele em Veneza, você consegue? E como ela trabalhava na RAI, ela pôde me individuar, me dar um file em baixa qualidade com esse trecho. E aí, eu até, na época, eu fiz um promo, era acho que 2007, com esse pedaço já. E graças foi o que custou mais caro em todo o filme. Eu imagino, porque para pagar direito. Mas, assim, foi... eu acho que... não sei se vocês repararam. É um filme sobre o Glauber, mas ele fala só no começo e ali no final. O resto é tudo excursos. É uma análise quase 360 graus de várias interpretações das pessoas, né? Sim, de como elas lembram do Glauber, né? E ele realmente... Porque eu não sei, eu não queria... Eu também sou um desses outros, entendeu? Que ama o Glauber, mas eu nunca trabalhei, nunca convivi, não sei. Então, eu achei que era mais honesto fazer esse patchwork, esse mosaico de interpretações outras, de pessoas que conheceram, que amaram, que tudo. Tanto que a gente, eu, Willem, o Renato também estava da... A gente tirou tudo quanto pessoas que falavam com intelecto. Sim. Só ficou a emoção. Isso, mesmo que era assim, ele começou, né? Ele escreveu A Estética da Fome no avião indo para Gênova em 63, quando ele foi com Barravento, numa coisa que o Gianni Amico fez. Então, eu não podia falar de todas aquelas etapas. Então, eu falei da Itália de uma maneira... na versão do pensamento, mais ou menos, e emotiva da coisa. Então, a Itália foi importantíssima, como o Bertolucci fala no começo, que ele encontrou esses amigos, o Bertolucci, o Gianni Amico e muitos outros. Ele tinha uma gangue, ele não tinha, ele não estava nem um pouco sozinho. Nas graças desse grupo.
dessa que é romano, de Trastevere, que é um bairro boêmio, e tipo Bonfim, talvez aí, não sei. E aí ele começou a produzir, tinha uma coisa chamada Film Studio, ele começou a produzir nesse Film Studio, que era um cineclub, que eles antes tinham produzido Vent de l'Est, do Godard, que não era só do Godard, era um filme coletivo de um grupo de Ziga Vertov, que era meio político, etc. Mas, e aí, nesse grupo, ele achou esse produtor, que é o Marco Tamburella, que era um cara de publicidade. E ele o pai dele tinha ganho com Xuxa o Oscar de melhor produtor. Foi o primeiro Oscar italiano, logo nos anos 40, 48, por aí. Então, ele também queria participar do grande cinema. E vindo o Glauber, que naquela época ele já tinha em 69 vindo com o Dragão da Maldade, Cannes, já tinha ido para Cannes com Terra em Transe, Deus e o Diabo, era um grande nome para ele. Então ele deu carta branca para ele fazer esse filme meio experimental, meio que é claro, meio político, meio documentário, meio tudo. E nisso também a gente entrou, né, a nossa pequena trupe também tentando fazer um paralelo com os dias de hoje, com o que as pessoas reivindicam hoje, o que elas reivindicavam naquela época. Ontem mesmo me mandaram uma coisa que parece que o QI da humanidade diminuiu muito desde os anos 90 para cá. Então, é uma coisa assim absurda. Talvez pelo excesso de imagética, que é uma coisa que o Flusser falava, eu não sei. Mas assim, eu gostaria de entender também, porque talvez você dando a imagem nessa maneira tão bom, ou a informação, nunca a gente teve tanto acesso à informação e a gente nunca soube de nada, entendeu? Sim, nunca fomos tão ignorantes mesmo tendo tanto acesso à Exato. informação. Então, o filme é mais ou menos isso também, que ele não dá conclusões, não dá... Tem algumas pessoas que escreveram besteira assim na web, que tipo assim, um cara falou mal do... Por exemplo, eu estudei com o cachorro e ele, e todo mundo conhecia o Glauber porque ele pegava você no braço e fazia uma volta, que era sempre mais ou menos a mesma. E eles comiam sempre mesmo no mesmo lugar. Aquele então, restaurante que eles vão almoçar é o restaurante das imagens que aparece. E o velhinho, que é o crítico, que era o diretor do Film Studio, que é o Aprá, era um cara com barba e óculos, que está na foto irreconhecível. Mas assim... E eles me deram muito estímulo. Por exemplo, eu perguntei para Aprá, nós vivemos uma distopia agora, né? E ele falou, não. Eu acho que ele é super confiante nas novas gerações. Ele acha que a gente ou os meus filhos, etc., vão dar a volta por cima, né? As jovens gerações têm todo esse instrumento para fazer isso, eu espero. Eu concordo com ele, sabe? Eu acho que sim. Eu tenho essa esperança. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo de reunir esses personagens. Foi complexo? Não foi? Não. A coisa do filme ser um processo, lógico, né? De tu ir encontrando. E a gente vai chamando também, quando a gente está envolvido a esse ponto com matemática, as coisas vão caindo no nosso caminho. Mas é uma turma e tanto. São muitas pessoas, né? Então, queria entender o quão complexo foi reunir todo mundo. Sim, não foi. Eram muitos amigos, pessoas que eu já convivia, foi muito fácil, vou te falar. E também com a ajuda da Roberta foi muito fácil. Eram pessoas que eu tinha o meu professor de montagem, que é o Perpignani, que está lá, que montou a versão italiana do Deus Diabo da Terra do Sol com o Glauber. Então, ele mesmo, eu falei, olha, quando eu fizer o filme do Glauber, eu vou te entrevistar isso há 20 anos atrás. E ele ficou esperando. Ou, por exemplo, a assistente do meu curso é a mulher do Bellocchio, por exemplo, a Francesca, que é muito amiga da Roberta. Então, eram pessoas que a gente já... A Fiorella...
a gente se encontrava nas festas, reuniões, que ela é muito amiga da Silvia Moraes, que é uma grande montadora de som paulista que mora há 30 anos lá, e ela ganhou Oscar, já 2 Oscars, com A Vida é Bela e com A Grande Beleza, e poucas pessoas a conhecem no Brasil, é um gênio também. E assim foi meio natural assim, encontrar. A única coisa que realmente me dói no coração é que eu já estava morando aqui, já tinha voltado para o Brasil. E eu liguei em 2018 para o Bertolucci, falando, porque eu tenho um amigo que é o montador dele, o Jacopo Quadri, ligando, perguntando se ele... Porque ele falou que ele não dava mais entrevistas, que ele estava na cadeira de rodas, que ele estava num outro momento da vida dele, que ele não queria... Eu falei, não, mas é para falar sobre o Glauber. Aí ele falou, se é para falar sobre o Glauber, eu vou dar essa entrevista. Só que até o dinheiro sair, a gente preparar uma trupe... Quer dizer, eu estava lá em 2018, fui 2 vezes, e umas pessoas falaram, puta, você não pode aparecer com o Bertolucci com uma máquina fotográfica para entrevistar ele. Eu falei, talvez não, né? Então, e aí eu perdi esse tempo. Sim. Perdi. E quando eu voltei para realmente fechar a coisa, eu vou em outubro, que eu fui fazer uma mostra de arte lá, uma outra coisa. Aí eu liguei, ele não atendia, e aí em novembro ele faleceu. Ai. E, infelizmente vai ficar sem o depoimento dele, que ele falou que amava muito o Glauber, o cinema dele e tudo isso. Ele e a Fiorella Mico, que estão lá no filme, são as duas, por causa do Gianni Amico, são as 2 pessoas chaves que fizeram, e o Bruno Torri também, para ele ficar em Roma. Porque o Bruno Torri deu até roteiros para ele escrever para a RAI, como, se não me engano, A Queda dos Deuses e coisas do gênero, que ele escreveu, nunca virou filme, mas viraram livros. E o Gianni Amico era aquele cara que ele mesmo falava que era o italiano mais brasileiro, o Glauber falava que era o italiano mais brasileiro que ele conhecia, que era tipo embaixador, ele era amigo do Saraceni, eles fizeram várias coisas, ele fez até um filme aqui no Brasil chamado Troppici, montado pelo Perpignani. Então, é esse grupo do cinema romano que realmente fez muito pro mundo, eu acho que eles inventaram, não eles, mas eles eram os filhos da geração que inventou o neorrealismo. E eles, o Godard, o Glauber, para mim e para as pessoas da minha geração, eram meio heróis, assim, sabe? Assim, tipo, o Ferreri, essas pessoas, assim, que... Então, é isso. A história mais engraçada de Glauber Claro para ti é? A que eu mais gostei foi a questão dos cartões postais. Que o Cachorro, esse argentino que morou no Rio e mora lá, mora num sítio lá, que é uma pessoa maravilhosa, falou que ele falava, vamos dar a voltinha do Cachorro. Glauber falava para ele. E eles faziam a voltinha lá em todos os grandes pontos, porque Roma, o centro de Roma, onde era a Roma Antiga, é bem pequeno. Então eles faziam essa volta e o Glauber pegava os cartões postais, né? E praticamente ele colocou todos os cartões postais numa mesa um dia e falou, vem ver. Aí ele falou, o que é isso? Você fez uma composição? Ele falou, não, esse é o filme. Aí tem uma coisa que eu cortei, que era bonito, mas eu tive que cortar por questões dramatúrgicas. Ele falou, é só inventar a história, o filme tá aí. Tá pronto! Eu também aproveitei o roteiro do Glauber para também pegar Roma com os drones, que
pegar São Roma ótimas de aquelas imagens. meio cartolina de Roma, né? Porque Roma é uma cidade muito bonita, as pessoas são muito agradáveis e é tudo muito sedutor naquela cidade. E o Glauber se seduziu na época, como eu me seduzi, e uma horda de brasileiros, estrangeiros que ainda moram lá. Muito bem. A minha história preferida é o ácido no café da manhã, que eles ficam discutindo se era no almoço ou no café da manhã que eles tomaram. Ah, é. Não, ainda bem que era muito longe. Não, porque eles E a se própria descobrem. cena final, que assim, eu berrava assistindo, berrava. Não, o cachorro fala que foi a única vez no filme. A Gianni fala, não, era todo dia. E não era no Então, almoço, não. Um diz, é só o elenco. Não era, não, era a equipe inteira. experimental. Não, genial. E qual foi o momento mais emocionante para ti do projeto todo? Foi ver como esse grupo de jovens de 80 anos ama ainda o Glauber, quanto ele foi importante para ele. E Sim. muitos deles, como a Gisela Guetti, veio de Los Angeles, a Bettina, que veio, a Bettina estava fazendo, ela faz butô, ela estava fazendo uma coisa na Índia, ela mora na Bélgica e veio para a Itália para dar o depoimento, a gente não tinha dinheiro para ficar trazendo essas pessoas. Vieram amorosamente, eu diria. E todo mundo começou a trabalhar amorosamente para que esse filme desse certo. Essa foi a coisa importante. Desde o produtor, desde o Beto, que me ajudou a escrever, a reescrever, porque eu escrevia, quando eu voltei, depois de 22 anos, eu escrevia portuliano, né? Aí Sim. desde o Beto e o Renato que me ajudaram a colocar em português claro a ideia, até todas as pessoas que trabalharam lá na Itália, aqui no Brasil, a montagem. Foi muito importante para mim. Então, essa emoção, a Roberta falava, gente, mas isso é amor, entendeu? Ela não acreditava, porque às vezes o cinema, especialmente em Roma, que é um lugar que faz cinema desde 1900, né, com Sim. Cabiria. Depois teve o cinema, depois teve o boom do spaghetti western. Então as pessoas trabalhavam no cinema e tem até um nome pejorativo, falava cinematografaro, que é o cara que tipo trabalha no cinema, a meio-dia para comer, não fica nem não é apaixonado mais Sim, pelo é um trabalho. operário, age como um operário. Vira uma cara que às vezes, sei lá, está conseguindo uma cena e no final, não, acabou. Então, não tinha ninguém desse, todo mundo era apaixonado pelo. Ah, e uma coisa, além de tudo, o próprio Eugênio Barcelona, que era filho de um dos melhores amigos do Glauber, que é o Gianni, que ele ficava na. Ah, a loucura foi quando a Roberta. Falei, Roberta, dá uma olhada na location lá, vê se ele mora no mesmo lugar que o Glauber ficava, vê se mudou muito. Quando ela me mandou as fotos, ela falou, César, tá igualzinho o filme. Não mudou nada em 40 anos. Assim, uma loucura. É uma casa, sim, de meio nobre, decadente, assim, mas ficou lá igual, assim, no período. E o filho dele, que nasceu em 87, o pai morreu em 2015, que não teve muito. Foi um jeito também de ele entrar em contato com o próprio pai, com o passado, com as coisas importantes Sim. que ele fez. Aí eu estava precisando de um cara de som. Aí falando, eu liguei pro David Magara, que eu fiz o som do Claro, que era o mais jovem de todos, que nasceu em 53. Aí eu falei, David, você quer fazer o som do nosso filme? Assim, faz um meta-filme, assim. Aí ele falou, não, eu já estou aposentado, mas tem meu filho. E Nossa. aí o E filho aí ele dele... que conta a história do cartaz Exato. do Tupamaro. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Não, é incrível. A gente vê que esse amor transborda, que ele foi uma pessoa que deixou muito amor para as pessoas. É Muito. unânime da generosidade que ele tinha com toda a trupe, com todo mundo. É incrível mesmo. E eu acho que esse tipo
esse tipo de pessoa vá exaltada, não certas obscenidades políticas que a gente vê por aí. Mas esse tipo de brasileiro, esse tipo de artista, esse tipo de... A gente precisa repensar o Brasil e saber o quanto a gente é grande. Você entendeu? Até 4 craques da medicina, com Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz, o próprio cara do Instituto Butantan, são pessoas incríveis que melhoraram a vida do mundo, descobriram a vacina da febre amarela, e assim. E hoje a gente tem um dos melhores sistemas de vacina, a gente só precisa, não sei, a gente parece deitado em berço esplêndido, amortecido, não sei pelo quê. Talvez pelo excesso de imagens da informação, eu não sei. A gente precisa lembrar, né, do que a gente pode ter orgulho. A gente precisa fazer um impeachment. A gente Também. precisa reagir. Também. Mas no caso da figura do Glauber, a gente precisa lembrar todos os dias de que ele e outros nomes, como esses que tu citasse e outros tantos, são os motivos da gente continuar tendo amor por esse país e que a gente sim precisa fazer alguma coisa para melhorar. Né? Um país que tem Glauber, que tem Caetano, que tem essas pessoas da ciência, é um país que pode sim dar certo. A gente precisa fazer alguma coisa com isso, né? Isso é muito importante. O problema do Brasil não é o Brasil. O Brasil é demais. O problema são os fãs. Eu digo isso, as pessoas não me acreditam. Eu te repito, estando na condição de fora do Brasil, aí você começa a esquecer tudo que é ruim. Você só vê as pessoas e coisas boas, sabe? É uma coisa incrível que acontece, mas logo depois que você volta... Imagina, você é bem lembrado das coisas ruins todos os dias. Eu fui embora com... Quem que era? O Sarney e voltei com o Temer, entendeu? Parece pesadelo, entendeu? Eu falei, não é possível. Eu tô pra te dizer que eu tô com saudade do Temer, então olha que ponto chegamos. Tipo, uma coisa assim. Mas foi engraçado, assim. Mas mesmo assim, um desmonte da cultura. Esse país tem uma cultura incrível, graças a toda essa miscigenação de povos, pensamentos. Isso que tem que ser valorizado, né? Então, está sendo, para mim, está sendo chocante ver esse ataque à cultura, uma coisa ideológica de baixo nível, assim, realmente. Assim, não acredito que meus conterrâneos pensem que a Terra é plana, sinceramente, eu não acredito. Que eles realmente acreditem nisso. É difícil. Vamos falar de processo. Temos cadernos para mostrar aí? Porque muitos, não vai dar. Não, na verdade, eu sou um artista, né? Antes de um realizador. Então, eu não sei o que fazer. Eu tenho um pouquinho de cadernos. Tá. Não, tudo eu faço com... Tudo eu faço desenho, esquema antes. Antes eu desenhava mais, mas não sei se vocês vão querer ver. Não, para o Glauber, infelizmente... Acho que a gente não vai ter tempo para ver. Não, para o Glauber eu esqueci na Casa da Lapa o caderno principal dele. Mas aqui tem um monte de cadernos. Eu acho importantíssimo. Quando eu desenho, as coisas, as imagens vêm na cabeça e tudo. Sim, sei lá. Mostra um pra gente. Sim. Nem sei te dizer. Não precisa exatamente ser um do filme, mas pode mostrar assim um pra gente. Só vira um pouquinho mais a câmera, César, que a gente não tá vendo. Um pouquinho mais. Isso, vira mais fácil. Aí. Então, aqui era uma amostra que eu tinha colocado umas caixas com... isso daqui é projeto para uma amostra de vídeo instalação na Itália, onde tinha 2 coisas. E eu também acho, isso daqui também, mas no final, né, o filme começa a ser muito mais escrito. No final você começa a... Eu tenho aqui, talvez... Aí você começa, né, a falar, não, vou fazer esse enquadramento, isso daqui. Mas no final, aí tem umas coisas para lambis.
Gente, eu quero que tu escaneie todos esses cadernos pra gente aproveitar. Na verdade, vocês podem... Ó, tem uns livros aqui, meus, que é mais ou menos meus cadernos para um trabalho que eu fiz para a Bienal de Veneza, que eu trabalhei com 200 pessoas com desabilidade mental. Tem chama Io e un altro, tem na Amazon, não, fazendo propaganda, né? Ou esse também. Esse daqui do Museu Maxi, que é também esse mesmo trabalho que foi na Bienal lá. Então aqui eu fiz isso que você fez, que você me pediu. Coloquei todos os... Tem todo o trabalho. Que demais, que demais. Então tá, caderno é uma coisa que tá sempre contigo, faz parte do teu E processo. aqui eu peguei para você. Então, eu também colecionava cartolinas de Roma. Olha ali. Então, tipo, ó, esse é o início do filme, sabe, do Glauber. E é isso. E também eu acho importante para os jovens artistas, pessoas que estão vendo, colecionar imagens. Por exemplo, quando eu morava em Londres, eu pegava um caderno, pegava tudo que eu gostava. Sim. Se alguém me mandava um cartão postal que não existe mais, assim, eu colava. Se eu pegava um flyer na rua, sim, eu colava. E isso vai servir de referência imagética para você. Assim. sem dúvida. Ou você está olhando as revistas, você gosta de você vai querer jogar fora alguma coisa. Não joga, pega uma imagem que você ama e coloca um autor, um artista. Eu amava muito Paul Klee, e assim por diante. Isso é maravilhoso. Quando quando viajo, tô sempre juntando todos os papeizinhos possíveis. Pois é. É a maneira da gente trazer a experiência com a gente, assim. Que cadernos sensacionais, César! Querido, muito, muito obrigada por abrir os teus cadernos de verdade pra gente e trazer tantas histórias incríveis. Parabéns por Glauber, claro, porque olha, que filmaço, que experiência. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Hoje à noite tem shot, esquema novo, com César e Renato. Renato Ciasca, Ciasca, né, que se fala aqui. Mas na verdade é Ciasca. Ciasca. Ó, Ramiro Azevedo, que é nosso coordenador de programação, que vai fazer a mediação do shot com vocês. Aprende aí, Ramiro, é Ciasca. Que foi um super parceiro, que a gente fez essa coisa, ele entrou completamente. Ele foi até para a cidade do bisavô dele, tanto no final do filme, ele ficou uns 2 dias lá, porque a gente conheceu um diretor que era amigo em comum, que era da cidade dele, que é da cidade de um grande artista chamado Pino Pasquale. E, bom, é isso. Então... Querido, brigadíssimo. Nos vemos à noite. Com certeza vou estar acompanhando vocês. Vou preparar meu drink. Estamos preparando uma playlist com músicas de trilha dos filmes do Glauber com sons 60s and 70s italianos para dar esse mesh, essa mistura interessante, que é o nosso aquecimento para o shot. E muito obrigada, é um prazer conversar contigo e saber essas histórias então todas. Eu vou mandar a trilha sonora do filme, que foi feito pelo André Wong, que é um gênio, e por um americano, o Benoit Piolat. Ó, Renato já tá aí, tá gelando a breja já, diz ele. Total. Manda sim, manda pra gente que a gente inclui, óbvio. Vai ficar uma delícia essa trilha. Tá bom. Então, beijo grande, muito obrigada. Obrigado a você. Tchau. Gente, o 14º Cine Esquema Novo é realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020. Eu sou Bruna Paulin e amanhã às 13 horas a gente está aqui de volta abrindo os cadernos com mais realizadores da Mostra Outros Esquemas. Às 15 seguidinha, a gente já tem mais programação ao vivo com os debates da Mostra Competitiva Brasil e a gente espera vocês. Até lá!